Vi uma entrevista tua, também nesse tom de autocrítica, na direita. Tenho várias. Que a direita, ela precisa melhorar o seu tom, o seu tratamento, principalmente com essas pautas das minorias, né? O que você quis dizer com isso? O que a direita pode melhorar? Olha, eu acho que a gente tem que parar de ter medo de discutir assuntos relacionados às minorias, né? Acho que um grande erro da direita foi ter entregue. Tudo bem que isso também foi porque durante muito tempo era quase um crime se dizer de direita no Brasil, né? Mas temas relacionados a LGBTs, temas relacionados às pessoas negras acabaram se restringindo basicamente à esquerda. E discutir esses temas não significa defender as políticas que eles defendem, mas é apresentar soluções diferentes. Mesmo que a solução seja, digamos, de certa forma, combater determinadas políticas públicas. É o caso do racismo, por exemplo. É um tema que eu sempre busco ressuscitar e sempre coloco em contraposição cotas raciais com cotas sociais. Quer dizer, eu não estou criando uma coisa nova, não estou também defendendo o que eles acreditam, mas eu estou entrando neste tema. Eu acho que isso é importante para que a gente também consiga atrair cada vez mais pessoas e despertar outras que foram simplesmente fisgadas por essa ideologia, simplesmente porque tratam de um tema e a gente não. Propor uma saída à direita para esses problemas que de fato existem. Exatamente. Interessante. Fico curioso com essa saída à direita, a sua postura. Você falou de cotas sociais e raciais em contraposição, né? Eu queria uma avaliação sua mais alongada sobre isso. Qual é a sua opinião sobre racismo, né? Sobre a existência do racismo na sociedade brasileira? Em que nível de gravidade você acha que ele está? Por que você propõe as cotas sociais para isso? Como que você acredita que isso pode diminuir a desigualdade étnica na sociedade brasileira, né? Perfeito. Bom, o meu diagnóstico, né, em relação ao racismo, ele acaba sendo muito parecido com o da esquerda, né? Acho que é realmente o diagnóstico correto. Você tem o fim da escravidão e você não tem uma qualificação profissional daqueles ex-escravizados, né? Eles acabaram sendo jogados aí na sociedade, a sua imensa maioria analfabetos, não conheciam as relações trabalhistas livres e tudo mais, e acabaram sendo negligenciados em detrimento dos imigrantes europeus que estavam chegando também em péssimas condições sociais. Só que a grande diferença era, em relação aos imigrantes europeus, não pesava o racismo, mas também eles já tinham relações trabalhistas livres, quer dizer, eles sabiam lidar, né, nessas relações. E você tem algumas obras do século XX que indicam que muitas pessoas negras foram demitidas ou perderam seus empregos porque acreditavam que quando recebiam uma ordem do patrão, por exemplo, Florestan Fernandes também chegou a relatar isso, acreditavam que estava havendo um retrocesso, quer dizer, se eu estou recebendo ordem é porque eu estou sendo novamente escravizado. E aí ia lá, desrespeitava o patrão, etc., e perdia o emprego. Esse tipo de confusão não acontecia com os imigrantes. Então, o desemprego acabou ficando muito mais forte sobre os negros. Só que ao longo das décadas do século XX, isso a gente já tinha um pouco nos séculos anteriores, nós fomos se miscigenando, né? Nós fomos se misturando com esses imigrantes, etc., a ponto de você não conseguir dizer que uma pessoa branca hoje representa uma linha direta com o dono de engenho do passado, ou que uma pessoa negra hoje representa uma linha direta com o escravizado do passado. Então, essa mistura fez com que as diferenças que nós tenhamos hoje sejam quase que absolutamente sociais. O racismo é um peso a mais sobre o negro pobre? Mas você tem inúmeras meninas brancas pobres que têm o peso do abuso sexual, por exemplo, dentro de casa. Isso afeta o desempenho dela na escola, assim como o racismo afeta o desempenho da criança negra na escola. Então, veja, na pobreza você sempre vai ter um plus a mais. Ou é o racismo, ou é o abuso, ou é a violência doméstica, ou é a violência na rua, ou são as drogas, etc. Então, você ficar medindo esses sofrimentos é basicamente impossível. Eu, por exemplo, sofri com racismo algumas vezes, mas eu tinha colegas brancos na escola que sofriam também com a fome, sofriam também com a violência doméstica, que sofreram com as drogas. Então, eles tinham 3 plus a mais, além do que eu tinha aqui com o racismo. Então, a dificuldade dele na escola de se concentrar era muito pior do que a minha. E quando você vai para o vestibular, o avaliador ele não vai ver a sua cor,
ele não sabe a sua história, ele só sabe as suas respostas. Então não tem como o racismo te afetar na prática do vestibular, no sentido do avaliador te prejudicar ou alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo as cotas sociais como muito mais justas, porque ela necessariamente vai atingir a maioria de negros, que é a maioria dos pobres no nosso país, mas ela vai incluir essas pessoas sem dar um carimbo. Tipo, você está aqui porque você é negro. Não, eu não sei se aquela pessoa entrou por cota social, não sei se ela entrou na concorrência livre. Agora, a cota racial, ela necessariamente deixa um carimbo, porque você só entra ali por conta da sua aparência, né? E eu queria